Olá, tudo bem? Eu gostaria de começar falando sobre as mudanças que ocorreram na visão da sociedade e dos treinadores e condutores de cães perante a nossa relação com os cães ao longo dos últimos anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com treinamento, aproximadamente 15 anos atrás, eu acreditava que o meu trabalho era treinar cães, era ir na casa das pessoas e ensinar esses cães aquilo que a gente conhece como obediência clássica, né? Que ele senta, que ele deita. Eu já utilizava petiscos na época, não utilizava enforcador para esse tipo de trabalho, mas o benefício que a gente proporciona na vida de um cão com o trabalho é apenas uma parte do que eles precisam para ser felizes. E muitas vezes eu não tinha, na verdade a maioria das vezes não havia uma mudança completa em todos os comportamentos que a gente gostaria ou que as famílias desejavam dos seus cães. Então eu tive a felicidade de conhecer um outro adestrador que me falou: olha, é mais importante você trabalhar as famílias, né? Muito mais importante você ensinar as pessoas a educarem os seus cães do que necessariamente você ir lá ensinar truques. E eu comecei a trabalhar assim, mesmo assim na época eu não entendia o real significado dessa nossa relação com os cães. E mais recentemente, com pesquisas científicas e com até mesmo recentemente falo 5 anos para cá, assim, a gente começou a entender que realmente os cães eles fazem um papel muito mais importante do que um melhor amigo, né? Eles têm uma afeição, um apego, uma dedicação semelhante a membros da família. E a própria ciência, ela começou a enxergar isso, que os cães nos veem como pais, como mães, como irmãos. Eles entendem os humanos de uma forma diferente que eles entendem outros cães. Eles se dedicam aos humanos, membros de sua família, de uma forma diferente que eles se dedicam a outros cães. Mas ainda assim, o que a gente acredita atualmente que mantém eles conosco é que eles nos veem como membros da família, eles são os nossos filhos. É importante a gente entender que há uma diferença muito grande entre enxergar o cão como um filho e enxergar as suas atitudes como as de um humano. Embora certas emoções sejam semelhantes, talvez até idênticas, né? No meu palpite, o amor, medo, raiva, né? Essas emoções que já estão sendo reconhecidas pela ciência, elas são muito semelhantes às de um humano. E a gente não tem outro parâmetro para explicar o que um cão sente a não ser nós mesmos, né? Muito da nossa fisiologia é semelhante, isso na verdade, todo o grupo dos mamíferos. Então a gente precisa, claro, entender que ele é um filho, mas que ele tem a própria forma dele ver as coisas, de entender as coisas e de entender as reações que a gente tem. E o sucesso de conseguir educar esse filho de filho diferente está em a gente conseguir moldar nossas atitudes para conseguir informar a ele o que a gente realmente deseja. Hoje em dia, com a experiência e o tempo que eu venho criando filhos cães, eu me considero um pai muito melhor, um educador muito melhor, né? Independente do lado profissional, que eu também me considero mais apto, mais capaz, conforme o tempo vai passando, eu sempre vou aprendendo e conhecendo mais, né? Mas com as minhas próprias dificuldades em casa, a prática do dia a dia, de controlar as minhas emoções para ajudar eles a controlar as deles, a lembrança constante de que eles não fazem as coisas para nos atingir, né? Isso vai nos melhorando como pais caninos e vai nos melhorando ao longo da estrada, não só com os cães, mas ao longo de toda a vida, para todas as coisas que você faz na vida, né? Eles são ótimos professores e ótimos treinadores dos nossos sentimentos também. Existem cães que a gente já perdeu momentos importantes da sua educação, que vão realmente, a gente vai ter uma dificuldade maior e muitas vezes não vai conseguir o objetivo que a gente idealizou, mas mesmo nesses casos nós vamos ser capazes sempre de melhorar muito a relação e melhorar muito
o cão em todas essas situações. E aí esse é o nosso dever com os nossos filhos, né? É ajudá-los a melhorar. É isso que a gente consegue em tudo que a gente faz na vida. Se a gente vai conseguir, se a gente vai vencer, chegar naquela etapa final, isso eu acho que não deve ser o mais importante. Porque quando você não tem mais nada a fazer, aquele desafio acabou, né? Então é sempre importante você buscar mais. Para aqueles cães que a gente não tem dificuldade, a gente eleva a capacidade dele além. Para aqueles cães que a gente tem dificuldades, a gente vai ajudando eles a mudar ao longo da vida, assim como nós mudamos ao longo da vida. Então é muito importante a gente ver tudo com serenidade, tentar lidar com todas as dificuldades como se elas fossem parte desse caminho. E tentar ver todo esse trabalho como um processo e um prazer, né? Cuidar dos meus filhos cães é um prazer. Ir lá todo dia, brincar, dar atenção, fazer carinho, receber aquele carinho, receber aquela dedicação, é uma coisa para se curtir, né? Ter um filho cão é uma coisa para você curtir bastante.